temos que falar do assunto mais quente do momento, hein? Lucas Paquetá, depois de ser muito prejudicado na sua carreira, é inocentado no caso de manipulação de apostas esportivas. A minha pergunta é a seguinte: o que a Federação Inglesa vai fazer para se redimir depois desse erro absurdo e imperdoável que prejudicou a carreira de um jogador brilhante? É bom a gente deixar isso bem claro, é bom que haja uma cobrança muito forte em cima da Federação Inglesa, porque é um dos grandes talentos do futebol brasileiro. O cara deixou de ser vendido para o Manchester City do Guardiola, ele foi um pedido do Guardiola. O Paquetá deixou de ser negociado por uma fortuna, ou seja, já tem aí a questão financeira, para um grande clube da Europa que disputa títulos, já tem aí a situação profissional. Prejudicaram o cara financeiramente falando e profissionalmente falando com esse erro absurdo e imperdoável. Porque se falava que o Paquetá poderia ser banido do futebol, teve uma investigação ali de 9 meses para depois formalizarem a denúncia contra o Lucas Paquetá. E aí é a minha pergunta: o cara deixou de ser negociado com o Manchester City, o cara deixou de ser jogador do Guardiola, deixou de conquistar títulos, porque depois que o Manchester City foi atrás dele, o Manchester City ganhou tudo. Se eu não me engano, até a Champions do Manchester City veio depois de ter tentado a contratação do Paquetá. Ele poderia ter sido campeão de uma Champions, campeão inglês e outra. E prejudicou o futebol do cara. O futebol do Paquetá caiu muito na seleção brasileira. Ele perdeu espaço na seleção brasileira, que é o sonho de qualquer jogador. Então eu só não digo que foi uma covardia, porque não foi proposital, né? Esse papelão da Federação Inglesa. Agora, foi um erro imperdoável e eu quero saber o que a Federação Inglesa, tão gigante Federação Inglesa, né, que todo mundo fala, nossa, Federação Inglesa é um exemplo, o que eles vão fazer para se redimir? Porque prejudicaram por pelo menos 1 ano, 2 anos, a carreira de um baita jogador do futebol brasileiro. Quero saber também do Paquetá. O que ele vai fazer agora contra a Federação Inglesa? Porque tem coisas que o dinheiro não paga, pessoal. Tem coisas que o dinheiro não paga. O dinheiro não vai pagar o que o Paquetá deixou de viver na seleção brasileira. O dinheiro não vai pagar o que o Paquetá já deixou de viver no Manchester City. Então, prejudicaram muito um garoto que tem um futebol brilhante com uma acusação, aí tornaram essa acusação pública, né? E até isso eu já quero perguntar: será que era para tornar uma acusação pública se não tinham tanta certeza, gente? Porque eles expuseram o jogador. O jogador passou a ser exposto para o mundo inteiro. Ele começou a ser visto no mundo inteiro como um cara que fazia manipulação de resultado. Porque do jeito que fizeram, foi assim: tornaram público rapidamente, disseram que o cara poderia ser banido do futebol, e eu tô louco para ver agora o que eles vão falar, o que a Federação Inglesa vai falar, como eles vão tentar se redimir de algo que é impossível, na minha opinião, diante de tudo que o Paquetá perdeu. Foi uma palhaçada, um erro imperdoável, e eu quero muito escutar agora a Federação Inglesa e escutar o Paquetá. Ver o que esse cara tem para falar, tudo que ele sofreu, tudo que ele perdeu profissionalmente e financeiramente. É muito importante agora que o Paquetá desmascare a palhaçada que aconteceu com ele. Mauro César Pereira é uma instituição gigante como a Federação Inglesa de Futebol, prejudicando de uma forma gigante a carreira de um brilhante jogador, Mauro. E o Paquetá sendo inocentado agora é um micaço para essa Federação Inglesa, mas mais do que isso, Mauro, eu quero saber o que essa instituição, essa entidade vai fazer para se redimir de um erro que é imperdoável, né, Mauro? Tornaram público muito rapidamente, fizeram o jogador estar exposto,
Jogador deixou de ser negociado com o Manchester City e para outros clubes. Perdeu espaço na seleção brasileira. Não tem preço, né, Mauro? O que o Paquetá perdeu. Por mais que paguem fortunas pro Paquetá, isso não tem valor, Mauro César Pereira. Olha, Thiago, eu não sei, sinceramente. As informações são muito superficiais ainda. Não dá para se aprofundar nessa discussão. Ela é muito mais complexa, tem muitas perguntas aí sem resposta. A matéria do UOL do ano passado, de setembro do ano passado, falava de depósitos. Familiares de Paquetá fizeram transferências para a conta do Luiz Henrique, que era do Botafogo. O UOL teve acesso aos comprovantes de transferência, né? Aí mais adiante, o UOL informava que a investigação da entidade inglesa desconhecia os pagamentos familiares. Eu não sei se essa investigação foi mal feita, eu não sei como é que eles chegaram a esse veredito, eu não tenho a menor ideia, eu não vou me aprofundar nessa discussão, porque eu não sei, sinceramente não sei nem o que a AFA vai fazer, se ela vai recorrer, se ela pode recorrer, como essa comissão independente chegou a essa conclusão. Então, assim, eu acho que está tudo muito ainda na espuma, não tem uma profundidade maior. Ele deve ser punido de alguma forma por não ter colaborado com a investigação. Então, por que ele não colaborou? Tem várias perguntas sem resposta. Então, eu não me sinto em condições de me aprofundar numa discussão como essa, nem de tomar partido. Também não tenho que tomar partido. Então, assim, acho que é muito cedo para isso. A notícia acabou de sair, é tudo muito ainda superficial, e esse tema é muito sério para a gente, digamos, se posicionar com tamanha veemência sem ter as informações mínimas necessárias para isso. Eu acho que tem que esperar agora para ver exatamente o que eles vão dizer, né? Vão recorrer, não vão recorrer? O que aconteceu? De que maneira se chegou a essa conclusão? O que houve? Insuficiência de provas? Porque a gente tem situações diversas, são várias possibilidades, não tem informação ainda. Então, sinceramente, eu não sei. Eu não vou ser pretensioso a ponto de formar uma opinião aqui em cima de informações preliminares muito superficiais e que me parece muito estranhas diante de tudo que foi noticiado, né? Muita coisa que foi noticiada. Inclusive, a própria matéria do UOL da época, isso que me chama a atenção. A investigação da entidade inglesa desconhecia os pagamentos familiares do meia do West Ham, Paquetá, ao atacante do Botafogo, familiares, né? No caso, o Luiz Henrique. Luiz Henrique foi... A Espanha, por exemplo, os caras nem se mexeram praticamente com relação às acusações do Luiz Henrique. Nem se mexeram. Então, sinceramente, não sei. O Tonali foi punido um tempo atrás, quando era do Milan, antes de ir para o Newcastle, porque ele apostava na vitória do time dele, não pode. Então, acho que está tudo muito ainda superficial, muito precoce, e, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada. Temos aqui a informação de que uma entidade independente que julgou e resolveu que foi absolvido. Pelo que eu entendi, não houve provas o bastante para que eles se convencessem de que deveriam punir o jogador, né? Então, esperar para ver isso aí com mais detalhes, com mais profundidade. Eu não vou me assodar aqui de ficar ditando regra do que eu acho, o que eu não acho, porque eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu quero entender melhor, porque a gente ficou muito tempo lendo sobre isso, matéria sobre isso, discutindo o assunto e de repente, não foi nada e tudo. Então, vem cá. Então, tem das duas uma. Ou eles não foram capazes de provar a culpa, ou eles foram levianos e acusaram sem culpa. Sem que tivesse culpa. Mas, enfim, como é que é isso? Mas ainda é muito cedo, ainda não tem muitas informações, a FA não se manifestou praticamente, apenas saiu uma nota no site da entidade. Então, acho que precisa ser mais aprofundada essa questão para que a gente possa entender, afinal de contas, como se chegou a essa conclusão e o que vai acontecer agora. E está se esperando a punição, que deve ser a punição leve, talvez seja só uma multa, pela não colaboração com a investigação. Essa é a alegação, a grosso modo é isso, né? E também por que não colaborou com a investigação? Também não entendo. Tem várias coisas que eu não consigo entender nessa história. Várias coisas, muitas coisas mesmo que eu não consigo realmente entender, não me sinto em condições de emitir opinião mais profunda. Eu quero entender primeiro. Tem muitas dúvidas aqui, eu acho que todo mundo tem. Conversei com alguns colegas aqui, inclusive, também ninguém está entendendo nada. Inclusive colegas que trabalharam fazendo matéria sobre isso, colegas que moram lá na Europa e que também não estão entendendo porque ainda não tem informações ricas o bastante para que nós possamos compreender todo esse processo. Como é que se chegou a isso, como é que isso foi decidido, de que maneira foi. Mas, enfim, sorte do Paquetá, né, que agora ele pode seguir a carreira dele normalmente, é o que tudo indica, talvez pegue uma penalidade leve e a tendência é que ele ou fique no West Ham ou até possa ser negociado com algum outro clube lá na Inglaterra, já que ele teve essa possibilidade de jogar no Manchester City lá atrás. Não sei se ainda o City vai ter interesse, né? Esse foi um outro momento, né? E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Mauro, é isso, né? Porque
respeito muito a sua opinião e até, né? Não é minha opinião, não dei opinião nenhuma, é a minha posição. A minha posição de cautela, porque eu não tenho informações. Eu estou aqui lendo já há mais de uma hora, eu não consegui entender. Como é que chegaram a essa conclusão? Eu gostaria de entender. Nós chegamos a essa conclusão porque tem tais evidências, tais provas não foram o bastante, ou essas evidências não foram o bastante para provar. O que aconteceu? Não tem ainda. A gente não sabe ainda. É provável que alguém consiga publicar mais cedo ou mais tarde com mais detalhes, para a gente entender. Isso é muito grave, porque se um jogador se envolve em manipulação de resultado, e se você... Não estou dizendo que o Paquetá se envolveu, tá? Mas se qualquer jogador se envolve e isso não resulta em penalidade, todo o ecossistema do futebol fica comprometido, porque o dinheiro das bets, ele é fundamental hoje, não é no Brasil não, é lá fora também, tá? As casas de aposta estão em toda parte. E você faz o quê? Você compromete tudo isso aí. Então é um negócio muito grande, tá? Pessoas ligadas a casas de aposta estão cuspindo a abelha africana, achando que houve impunidade. Então assim, o que aconteceu afinal? Eu quero entender. Se o Paquetá é inocente, que bom para ele. Que siga, que seja feliz, jogue futebol, faça sucesso, tá ali agradecendo a Deus na rede social, mas eu queria entender, porque depois de tantas matérias, tantas coisas que foram colocadas, um dia, não foi nada e tudo, como vocês chegaram a essa conclusão? Eu acho que isso é importante que eles expliquem. A tal comissão independente, a EFEI tem que explicar. E até por isso mesmo, se o jogador foi acusado e foi inocentado, o que vocês tinham contra ele que não foi o bastante? Isso tudo acho que tem que ser colocado, para que a opinião pública possa ter acesso à informação e todo o meio do futebol, né? E todo o meio do futebol. Porque, a notícia, e aí é o que eu digo, para mim tem que ser muito criticado se realmente eles não provaram. Por quê? Porque acabaram com a carreira do cara por 2 anos. Acabaram com a carreira do cara por 2 anos. Tornaram a situação pública. Falaram que foi investigado por 9 meses. E que aí fizeram, né, oficializaram, formalizaram a denúncia. Só que a informação que tem é essa aqui, que por isso que eu já critico tanto. Porque o Paquetá foi absolvido pela Justiça e a comissão reguladora considerou que as acusações feitas pela Federação Inglesa de Futebol, Associação de Futebol da Inglaterra, não foram comprovadas no tribunal. E aí diz, com a decisão, o meia está liberado para atuar e não cabe recurso. Ou seja, se não cabe recurso, ele já foi inocentado. Então, se tornaram pública, né, a história do Paquetá, se causaram tanto prejuízo para a carreira do Paquetá, sem ter provas convincentes, aí é um absurdo. Até por isso que eu acho que é revoltante a situação. Fábio Piperno, velho Vamp, porque, durante o processo, a Federação Inglesa também acusou o Paquetá de não cumprir suas obrigações de responder perguntas e fornecer informações à investigação. Neste caso, a comissão reguladora considerou que as acusações foram comprovadas e o meia deve receber uma multa. Ou seja, se não cabe recurso, ele já está absolvido, né, Fábio Piperno? Por isso que eu digo, se tornaram público toda essa história e não tinham provas suficientes, eu acho um desrespeito com o jogador. Mas como diz o Mauro, né? Será que vai haver desdobramentos? Será que a Federação Inglesa vai trazer alguma coisa nova? Eu acho difícil, porque eles tiveram tempo adoidado para trazer alguma coisa e não comprovaram para essa comissão, Piperno. Se houve uma suspeita lá atrás, obviamente essa suspeita tinha que ser investigada. Então, em relação a isso, a abrir investigação, eu acho que foi um procedimento mais do que correto. Assim, as suspeitas não eram totalmente infundadas e gratuitas, né? Eram suspeitas lá com, eu diria que, relativamente sérias, né? A gente, né, enfim, envolvia supostamente parentes, amigos, pessoas ligadas ao jogador, enfim, a área de origem do jogador. Então, veja,
naquele momento, o jogador foi colocado sob investigação e nada mais que isso. Então, se ele depois recebeu a condenação do Tribunal das Redes, essa coisa toda sórdida aí, isso é uma outra história. De fato, no momento em que a investigação é aberta e o jogador está, e como investigado, ele automaticamente está sob suspeita, é claro que sim, há um dano profissional. Agora, o que o outro lado vai fazer também? Quer dizer, é uma suspeita, eu não vou investigar? É claro que a investigação tinha que ser feita. Agora, é evidente que, terminada a investigação, e se tudo vai ser de fato arquivado, e eu realmente confesso que eu também não sei se vai haver ainda algum desdobramento disso, né? E a gente, de fato, tem que entender melhor quais serão os próximos passos, até porque o jogador também vai receber uma punição por não ter colaborado com as investigações. Ora, até que ponto existe algum tipo de contradição entre esses dois vereditos? É outra coisa que a gente precisa entender. Mas o fato é que se o jogador, de fato, ele está totalmente livre disso, tudo vai ser arquivado, e o jogador se sentiu prejudicado, ele também vai ter todo o direito de aí sim tomar as providências cabíveis. Porque em relação aí, digamos, essa esfera civil, é claro que o processo, nesse sentido, ele não foi terminado. Repito, se não houver mais nada contra ele, se for tudo arquivado, enfim, se a Liga chegar à conclusão de que o jogador realmente é inocente, não houve mais e nenhum indício acabou sendo comprovado, o jogador, né, por se considerar lesado, aí sim, ele tome as providências dele, até porque uma contratação pelo City que estava lá encaminhada, ou pelo menos havia um desejo manifesto aí do time lá do Guardiola em contratá-lo, e isso acabou não se consumando por conta da suspeita, então aí fica claro que o jogador teve um prejuízo profissional. Com base nisso, o jogador pode sim tentar aí uma ação, por exemplo, de indenização. Agora, claro que do ponto de vista reputacional da imagem do jogador, ficou sim um carimbo muito sério, e eu acho que essas medidas de reparação, de indenização que o jogador pode tomar agora, de certa forma, vão colaborar para diminuir esse dano. Agora, eliminar esse dano nunca mais, né? Não, e tem aquilo, né, Pipe, era o que o Mauro falou. Por que ele teria ocultado o que foi pedido a ele, né? Teve o celular, tiveram várias situações. Tem gente, né, eu vejo pelo chat, eu vejo pelos comentários também nas minhas redes sociais, tem gente que ainda acha que aconteceu alguma coisa. Agora, não adianta achar que aconteceu alguma coisa se o caso já está concluído, a não ser que a Federação Inglesa apareça. Mas tem uma outra coisa. Porque está dizendo que não cabe recurso? Não. Tá. Então, a gente está falando do processo no âmbito esportivo, da Federação Inglesa. Tá? Agora, eu não sei o que está acontecendo, por exemplo, na esfera da justiça comum. Isso, eu também não tenho informação em relação a isso não está claro se existe alguma investigação na esfera da justiça comum, alguma investigação ainda em curso. Você acha que a justiça comum ainda pode fazer alguma coisa? Porque foi o que o Mauro disse, né? O Mauro disse que nos bastidores aí das casas de apostas que possam ter sido, né, burladas, que não há uma satisfação pela forma como acabou aí a situação. Você acha que na justiça comum essas casas ainda podem ter alguma ação contra o Paquetá? É isso? Veja bem. E também quero saber do Mauro, se ele acha que isso pode acontecer também. Então, a gente não tem todas as informações a respeito desse processo. Então, se as casas de apostas se sentiram lesadas ou de alguma forma com a reputação arranhada por tudo isso, é possível que possa ocorrer algum tipo de investigação nesse campo. Se é que já não acontece. Uma das casas de apostas é do próprio clube, né? Foi. Sim. Betway. Sim. Então, eu acho que
assim, tudo isso a gente tem que avaliar ainda com um pouco de calma, porque outras informações certamente serão aí abertas, né, para o público, porque quando começou a investigação na esfera esportiva, essa investigação, ela acontece a partir de denúncias que certamente chegaram também à Justiça Comum. Aqui no Brasil aconteceu com jogadores que foram depois suspensos. O caso do Bruno Henrique. Bruno Henrique também está. Justiça Comum e Justiça Comum também. Aguardando uma definição. São duas coisas diferentes. É que lá, eu diria que a investigação aberta na Justiça Esportiva, ela de fato ganhou mais repercussão do que todas as investigações que ocorrem aqui no Brasil envolvendo esses casos aí mais ou menos similares, porque aqui no Brasil a gente sempre discute muito e vem sempre a público o que é feito na Justiça Comum. Eu até hoje não sei se algum tribunal esportivo continua investigando esses casos todos. Assim, só para ficar claro, né? Até o Pilato citou o chat, né? Evidentemente já vi aqui alguns imbecis já distorcendo minhas palavras, né? Eu não acho nada, quando eu falei, eu não acho nada. Eu sei de um fato, ele foi absolvido, ponto, né? Agora, o que aconteceu, como se chegou, aí essas são as minhas dúvidas, porque olha só, matéria de 18 de agosto de 2023 do site GE. Investigado por violação das regras de apostas esportivas na Inglaterra, Lucas Paquetá viu ser travado o negócio que levaria o Manchester City. A Federação Inglesa FA apura denúncia de que recebeu sobre uma aposta em um cartão amarelo do meia. Tá? A investigação teve início a partir de um incomum volume de apostas casadas em 2 jogos realizados no mesmo dia, um no Campeonato Inglês e outro no Espanhol. A aposta casada previa que Lucas Paquetá tomaria um cartão amarelo no jogo entre o West Ham e Aston Villa pela Premier League. E também que Luiz Henrique seria divertido com o amarelo na partida entre o Real Betis, seu time de então, e Vila Real. Os 2 jogadores tomaram os cartões amarelos. As apostas foram feitas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no site Betway. Detalhe, o Betway é um site que não tem no Brasil. Ele não atua aqui. Atua lá fora e é o patrocinador do West Ham United. Né? Casa que patrocina o West Ham. E não é uma das populares do Brasil, em contas vinculadas a pessoas próximas a Paquetá e Luiz Henrique. Eles chamaram a atenção para ser um modelo incomum. O que a FA fala sobre? É isso que eu quero saber, gente. Como é que você tem essa informação há 2 anos e inocentamos? O que ela diz sobre isso? A FA não, a tal comissão independente. O que para a comissão independente significa isso? Uma mera coincidência? Esse é o ponto. Eu acho que eles devem a todo mundo uma explicação. Olha, nós chegamos à conclusão que isso foi uma casualidade, foi um acidente, foi um meteoro, sei lá que diabo foi isso. Não sou eu que tenho que dizer, não é o Vampeta, não é o Piperno, nem você, Thiago, nem você que está acompanhando. Eles têm que explicar, porque isso tomou o noticiário, mexeu com a carreira do rapaz, evidentemente. Então, como é que você chegou agora à conclusão que isso não é nada? Porque isso aqui é muito grave, pelo menos a priori, né? A análise inicial mostrou que nesses dias, olha só que loucura, várias contas novas foram criadas na Betway, com os usuários depositando o valor máximo permitido. Essas contas fizeram uma aposta casada para aumentar os ganhos. Os autores só receberiam o dinheiro se Paquetá levasse o amarelo contra o Vila e o atacante Luiz Henrique, do Betis, recebesse o cartão contra o Vila Real no mesmo dia 12 de março. São parentes, né? E quem aposta é os parentes. Exato, aí depois teve a história do depósito, a coisa toda. O jogo da Inglaterra terminou 1-1, aí fala aqui que ao término das ligas, as autoridades fazem varredura em possíveis casos suspeitos, o caso de Paquetá tem sendo investigado, etc e tal, aí vem aqui o restante da matéria. Então, assim, o que significou isso aqui para a comissão independente? O que foi isso? Foi uma coincidência? Eu acho que eles têm que explicar. Tem que explicar. Porque, assim, quando isso acontece, quando essa denúncia é feita, se de fato tudo isso ocorreu, então a investigação, me parece que ela procede. Se ela não resulta em provas o bastante para acusar alguém, para penalizar alguém, essa pessoa é absolvida por insuficiência de provas, por exemplo. Ok, mas ela não nasceu do nada. Então, que diabo foi isso aqui, dona FA e sua comissão independente? O que é isso aqui? Eu gostaria de saber. O que foi isso? Que foi uma coincidência? Da onde surgiu isso? Eu acho que eles devem explicação. Sim, especialmente lá para os ingleses, né? Que são os patrocinadores da competição, as pessoas que acompanham os jogos, que tá tudo no meio, Esse é o ponto. Eu não estou aqui falando, não acho nada. Eu gostaria de entender, porque é muito simples você ficar durante 2 anos discutindo um assunto, aí chega, tá absolvido, tudo bem, foi absolvido legal, palmas de Paquetá, que bom, se ele é inocente, que justiça seja feita. Mas vem cá, isso aqui, o que é isso aqui? Não significa que o jogador está envolvido. Não prova? Ok, mas o que significou? Isso, por exemplo, entre outras questões, depósito, esse é o ponto.
Essa eu vou chegar aqui agora, pegar R$10 e falar assim, ó, muito esquisito, porque se eu chegar aqui agora, vamos supor aqui, amanhã, aí eu tenho a rodada de final de semana, digo, ó, vou pegar R$10, eu vou postar que o Abel vai tomar cartão, Fernando Diniz e Mano Menezes. O Hulk vai reclamar da arbitragem e quem é que chega mais junto aí e o Lianco lá do Atlético Mineiro vai tomar amarelo. Todo mundo vai entender que essa aposta pode bater, porque eles fazem isso todo final de semana, entendeu, Mona? Sim. Que reclamam de tudo, à beira do campo. Sim. Que o Abel, agora, assim, uma casada Luiz Henrique Paquetá... O que é isso? Eles investigaram 2 anos. Então, me explica, o que é isso? Não, nós chegamos à conclusão que foi uma casualidade, uma coincidência. Ok, beleza. E, paralelamente, teve apostas acontecidas em Duque de Caxias, não sei mais aonde, Paquetá. O que é isso aqui? É só isso que eu gostaria de saber. Qual a conclusão que eles chegaram com relação a isso? Chegar pra mim e pensar, por que você tá apostando nesses caras aqui? Eu digo, porque eu vejo direto à beira do campo, Mano Menezes toma cartão, Fernando Diniz reclama, o Abel reclama, tomou cartão de novo, o Lianco lá senta o pau, toda hora, todo jogo ele toma cartão. Aí você tem uma lógica assim de... A grande questão é, a partir do momento que isso começou, eu acho que eles têm que explicar mais detalhadamente. Talvez não tenha havido tempo ainda para isso, só saiu o resultado, ok. Mas eu tenho a impressão que até os próprios veículos ingleses vão correr atrás das explicações mais detalhadas para explicar o que foi isso aqui, o que foi todo esse processo. Porque o que não dá é chegar, ficar 2 anos discutindo, aí alguém fala assim, olha, inocentado, ou culpado, mesma coisa. Se ele fosse banido do futebol, que é uma coisa que se especulou, por que ele foi banido? Por isso. Então, aqui as provas. As pessoas entenderem. Se ele foi punido por 1 ano, por isso. Se ele for absolvido, também tem que explicar. Esse é o ponto. E não há ainda informações, então, a gente não sabe realmente o que sustenta a decisão. Eu só sei que isso é bem grave, como eu falei, porque isso mexe com todo esse ecossistema do futebol. Porque as casas de aposta, elas estão presentes não só aqui no Brasil, como lá fora também. Aqui muito fortemente, lá fora também. O caso do Bruno Henrique é a mesma coisa. Quando sair um resultado, tem que se explicar. Se ele foi punido, se ele foi absolvido, se ele foi punido gravemente, como se chegou. Eu acho que a sociedade tem direito a saber isso. As pessoas que acompanham o futebol têm direito de saber. Apenas isso. Transparência. Eu acho que as partes envolvidas, elas também, não pode também dar agora o processo por encerrado. Então vamos imaginar que não tem mais nenhuma acusação, o jogador esteja absolutamente limpo. Muito bem. Estava olhando aqui no Guardian. A proposta do City 2 anos atrás foi de 85 milhões de libras. Isso, pela cotação de hoje, são 628 milhões de reais. Então imagina o dinheiro que deixou de entrar tanto para o clube quanto para o próprio jogador, que aí teve um dano de carreira, além do dano reputacional, do dano de imagem, teve um dano também financeiro. Então é claro que aí o jogador pode e deve, desde que devidamente inocentado, procurar as reparações, né? Vocês concordam com o Piperno? Vocês acham que esse caso pode parar na justiça comum partindo das casas de aposta? Ou vocês acham que já morreu? Porque aqui na esfera esportiva tá dado como que não cabe mais recurso. Foi absolvido. Mas vocês acham que agora o Paquetá pode respirar aliviado e só jogar? Ou vocês acham que esse caso vai para a justiça comum? Eu não vou poder nem te ajudar. Pode ter a possibilidade de ir também. Não vou poder nem te ajudar no comentário, que eu não entendo nada disso. Mauro. Eu estou até lendo aqui no próprio Guardian, que foi citado agora pelo Piperno, né? Que a FEI não fará comentários até receber os argumentos por escrito para o veredito da comissão, que deve ser publicados na próxima semana. O que eu estou entendendo aqui? Que a FEI ainda não recebeu ainda os argumentos da comissão. Então, gente, é o que eu estou dizendo. Está tudo na espuma ainda, só tem o resultado. Nós não sabemos, nem a FEI recebeu ainda os detalhes, né, da comissão independente, que foi a comissão que o absolveu, explicando, olha, nós absolvemos por isso. Então, todas as perguntas estão sem resposta. Então, tudo muito preliminar. O que eu estou tentando dizer desde o começo do programa é que ainda é tudo muito preliminar. Tudo que falemos aqui é meio que especulativo. Se vai ter recurso, não vai. Não sei, a gente não sabe. Nem a FEI tem. A própria FEI, imagino como ela fez a acusação. Aliás, aqui, está aqui na própria matéria do Guardian, né? Acusação emitida contra a Paquetá no ano passado. Aí o que a FEI alegou à época, aspas, Lucas Paquetá buscou influenciar diretamente o andamento, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência dessas partidas, as partidas em questão que ele teria forçado o cartão, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas, a fim de que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas. A FEI, ela acusou o cara. Se ela acusou o cara, e agora como é que fica? Tudo isso, se ele é inocente, claro que ele pode ir para cima da FA, se ele assim quiser, imagino eu, né? Mas a própria Federação Inglesa
não teria recebido ainda o relatório detalhado. Então são muitas perguntas ainda sem respostas. E só tem um veredito. Aliás, o primeiro a dar a informação foi o próprio clube dele. A rede social do West Ham mais cedo informou, depois os jornais, os sites ingleses começaram a repercutir, a dar a informação. Então a gente não tem ainda maiores informações a respeito disso. Qual o desdobramento, o que vai acontecer e tudo mais. Agora, são muitas perguntas sem respostas, porque eram várias informações que foram divulgadas ao longo desse período sobre cartão amarelo, aposta não sei aonde, um site que não existe no Brasil, aí abriram conta, aposta... Está nas matérias aqui, não sou o que estou dizendo, no valor máximo permitido. Então, com todas essas informações, o que a Comissão Independente fez? Ela pegou isso tudo, analisou e como é que ela foi descartando? Isso é que tem que ser explicado, para que todos possam entender como se chegou ao veredito de absolvição do Lucas Paquetá. É isso. Acho que essa é a grande questão agora. O resultado está aí, ele vai seguir jogando, ok, sorte dele, que bom, né? Pro Paquetá, pro West Ham, segue seu caminho, vai seguir jogando futebol. Agora, são muitos pontos aqui que precisam ser respondidos. E isso vai demorar pelo jeito, né? Talvez demore mais 2 anos, que foi uma velocidade de um paquiderme esse negócio, né? O negócio se arrastou, pode ser que demore mais tempo também. Aqui mesmo já fala que, né? A FA não fará mais a resposta deve ser na semana que vem. Quer dizer, só na próxima semana. Que diabo que demora tanto, né? Por que não dá o resultado, pega o relatório? Tá aqui o relatório. É feio? Toma que o filho é teu. Aqui estão os argumentos que nós apresentamos, né, para dar o veredito de absolvição do jogador. Ok, a FA vai pegar os seus advogados, vai estudar o caso e vai ver o que ela vai fazer. Nada, ou você vai fazer alguma coisa. E acho que isso tem que ser divulgado. Imagino que os colegas lá da imprensa da Inglaterra vão agora ficar atrás desse documento aí, para ter acesso, caso ele não seja tornado público, porque é uma questão de transparência, tem que ser tornado público. Até porque, se por acaso a acusação foi infundada e apesar desses sinais todos não havia nenhum porque o que pode acontecer? Não ter nenhum envolvimento do jogador, né? Da mesma forma que o Vampeta falou aqui, eu poderia apostar nisso ou naquilo, porque sempre acontece, o cara reclama sempre e tal, toma cartão. O Paquetá pode ter provado o seguinte: então, meus parentes apostaram, mas não tem nada com isso. Eu não combinei nada. Eu tomei cartão quando eu estava jogando a partida. É uma possibilidade. Claro que, aliás, eu acho até que é uma tendência que eles tenham entendido isso. O jogador não teve... O que eu acho aqui, estou imaginando, que o jogador, na conclusão deles, o jogador não teve envolvimento em ações de terceiros. Sejam parentes, amigos ou conhecidos, não importa, né? Pode ter sido isso, mas não sabemos ainda, isso é uma possibilidade. Então é preciso que essas informações sejam colocadas para que todo mundo possa entender o que aconteceu, né? Evidentemente. Agora é claro que havia uma expectativa de punição, claro que havia, né? Não só de quem pediu, óbvio, se o cara está acusando, ele espera o quê? Que ele seja inocentado, né? E todo o meio das casas de aposta, quando há uma suspeita, o que eles esperam é que o jogador seja punido. Isso aí é óbvio, sempre vai ser assim. Toda vez. E a denúncia foi feita por uma casa de aposta, justamente aquela que patrocina o clube. Gente, é um rolo isso aí. É uma coisa muito confusa que ainda está no estágio muito preliminar. É isso, né? Pode ter, é que nessa esfera não tem recurso. Agora, pode ser que vá para a justiça comum. É isso, né? Isso é unanimidade na mesa? É isso? Só para a gente passar a informação aqui correta para as pessoas. Na esfera esportiva já era. Não cabe recurso. Mas pode ir para a justiça comum. É isso, Mauro Piperno? Veja, eu não sei se pode ir, porque talvez já esteja. É essa informação que a gente não tem aí de uma forma mais ampliada. Eu não sei se tem alguma investigação em paralelo, porque, veja, me parece que é algo muito grave para que a justiça comum tenha cruzado os braços e falar, bom, vou deixar resolver isso aí na esfera esportiva e depois eu entro se for o caso. Não me parece que as coisas ocorram assim. E assim, o que pode ter acontecido, né, eu acho que é uma possibilidade que tem que ser considerada, é a comissão independente que julgou não ter conseguido associar as apostas e as atitudes dessas pessoas que apostaram ao jogador. Ou seja, não teria uma prova de comunicação, de vínculo entre eles. Então você pode ter evidências, mas não tem a prova, né? Que nem filme policial. Tudo indica que aquele cara matou a pessoa. De repente o cara matou a pessoa, no final do filme o cara não foi acusado. Por quê? Ele não deixou nenhum rastro. Isso pode acontecer. Ou seja, não houve vínculo com ele, ele não tem nada com isso. Então ele é inocente. Pode ser que eles nem tenham, digamos, autorização legal para
eventualmente requisitar uma prova e tal. E teve a história do telefone, né? Exatamente. Ele entrega o telefone, aí depois eles pedem de novo, não, mas trocou o aparelho, aí não é o mesmo telefone. E é por isso até, essa é uma das razões pelas quais ele pode ter uma punição mais branda, que seria a não colaboração com a investigação. Gente, é um tema muito complexo, a gente está tentando aqui, na medida do possível, destrinchar o assunto, tá? Com responsabilidade, com cuidado, sem fazer nenhuma acusação, nem tirando nenhuma conclusão, apenas questionando a necessidade da Comissão Independente e da Federação Inglesa, FA, de apresentar esses relatórios ao público para que todas as pessoas possam entender o que aconteceu. Porque isso é uma coisa muito importante. Por que é importante? Se você tem uma situação como essas, é preciso ficar claro se há culpa ou não dos envolvidos, né? Porque você não pode abrir precedente. Se um jogador se envolver com apostas, vale para ele, para o Bruno Henrique, para o Luiz Henrique, que foi também aí suspeito, não importa, e nada acontecer, você tem aí um precedente perigoso que pode ser muito danoso para o futebol e para tudo que envolve o futebol. Até porque já envolve uma questão polêmica, sempre muito polêmica, que são as bets, né? Que sempre é cercado de muita polêmica, de muita discussão, mas que hoje injeta muito dinheiro no futebol no mundo, não só aqui no Brasil. Então é tudo muito preliminar, acho que agora a gente temos uma notícia, o jogador foi inocentado, foi absolvido, vai seguir a carreira dele, esse é um ponto, acabou. Agora, como se chegou a essa conclusão, acho que é muito importante que eles esclareçam, né? Mas acho que o mais provável é isso. Não detectaram nenhum vínculo, então acabou. Ele tá livre das acusações.